se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O cachorro de 3 cabeças. No coração da floresta esquecida, onde a luz do sol mal atravessava o denso emaranhado de folhas, diziam que havia um tesouro escondido. Não era qualquer riqueza, contavam lendas sobre joias encantadas, relíquias de uma civilização antiga que desafiavam a lógica mortal. Um jovem aventureiro chamado Jonas ouviu esses rumores em uma taverna decadente e sentiu o peso do destino pesar em seus ombros. Ele não sabia que aquele desejo de glória logo se transformaria em um pesadelo inimaginável. A jornada até a floresta foi marcada por sinais ameaçadores. Árvores retorcidas pareciam observá-lo com olhos invisíveis, e o som de galhos quebrando ao longe ecoava como ossos sendo triturados. Jonas tentou ignorar o desconforto, mas seu coração batia acelerado a cada passo adiante. As histórias falavam de um guardião que protegia o tesouro com fúria impiedosa. Ele imaginava algo humano, talvez um espírito vingativo, mas nunca poderia prever a verdade. Ao chegar à clareira central, ele encontrou o primeiro indício, uma pedra coberta de runas antigas. Ao tocá-la, uma sensação gelada percorreu sua espinha, e o ar ao redor pareceu vibrar com energia sombria. Era como se a própria terra estivesse alerta, preparando-se para algo terrível. Jonas hesitou, mas a ganância superou o medo. Ele avançou mais fundo na floresta, determinado a seguir em frente. As horas se arrastavam enquanto Jonas explorava cavernas escondidas e túneis escuros. A cada novo espaço, ele encontrava símbolos estranhos pintados nas paredes, retratando criaturas deformadas e rituais macabros. Seu estômago revirava, mas ele continuava, guiado por uma compulsão inexplicável. Então, ele ouviu algo que gelou seu sangue, um rosnado grave, profundo, que parecia vir de outro mundo. O som ecoou novamente, mais próximo desta vez. Jonas paralisou, tentando localizar a origem. Foi então que ele viu os olhos, não um par, mas 3 pares flamejantes, brilhando na escuridão como brasas infernais. Sua respiração ficou presa na garganta enquanto uma silhueta monstruosa emergia das sombras. Ele soube imediatamente que aquilo era o guardião do tesouro. O cão de 3 cabeças era maior do que qualquer criatura que Jonas já tivesse imaginado. Cada uma de suas cabeças exibia dentes afiados como lâminas, e seu corpo era coberto por pelos negros que pareciam absorver a luz ao redor. O monstro rosnava, as 3 bocas salivando, e seus olhos fixavam-se nele como se estivessem decidindo o melhor momento para atacar. Jonas recuou lentamente, mas sabia que não havia escapatória. O chão tremia sob as patas pesadas do cão, e o ar estava carregado de um fedor putrefato. Jonas tentou raciocinar, buscando uma maneira de enganar a criatura ou distraí-la, mas sua mente estava paralisada pelo terror. Ele percebeu que aquele seria seu fim, consumido por algo que nem mesmo os antigos ousavam nomear. Mas antes que o cão pudesse avançar, um estrondo ensurdecedor ecoou pela caverna, e tudo foi engolido pela escuridão. Quando Jonas despertou, ele estava em um lugar que não reconhecia. O ambiente era úmido e frio, iluminado apenas por tochas fracas que lançavam sombras dançantes nas paredes. Ele estava vivo, mas isso não trazia conforto. Sua mente girava com perguntas. Como ele tinha sobrevivido? Onde estava? E o que era aquela presença opressiva que parecia pairar sobre ele? Explorando o local, Jonas encontrou inscrições nas paredes que narravam uma história antiga. Contavam sobre um pacto feito entre humanos e entidades sombrias, um acordo selado com sangue e promessas vazias. Em troca de proteção e riquezas, os antigos haviam oferecido sua alma ao cão de 3 cabeças, tornando-o guardião eterno de seus segredos mais obscuros. Jonas percebeu que havia entrado em um jogo muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Enquanto caminhava, ele começou a ouvir vozes, sussurros que vinham de todas as direções, falando línguas desconhecidas e fazendo promessas tentadoras. Algumas delas o incitavam a continuar, enquanto outras o alertavam para fugir enquanto ainda podia. Jonas sentiu sua sanidade começando a se desfazer, mas algo dentro dele o impulsionava a avançar. Ele finalmente chegou a uma sala enorme, onde um altar de pedra estava posicionado no centro. Sobre ele, havia um livro antigo, suas páginas amareladas e cheias de escritos indecifráveis.
Quando Jonas tocou o livro, uma dor lancinante atravessou sua mão, e ele viu visões de pessoas sendo devoradas pelo cão de 3 cabeças. Aquilo era um aviso, mas também uma chave para algo maior. As vozes agora eram mais altas, quase ensurdecedoras. Jonas lutava para manter o controle, mas sabia que precisava tomar uma decisão. Ele poderia abandonar tudo e tentar escapar, ou poderia enfrentar o cão novamente, usando o conhecimento do livro para tentar derrotá-lo. O peso de sua escolha pressionava seus ombros, e ele sabia que o preço seria alto. Foi então que ele ouviu o som de garras raspando contra a pedra. O cão estava ali, observando-o com suas 6 órbitas flamejantes. Jonas sentiu o desespero tomar conta de si, mas algo dentro do livro chamou sua atenção, uma única palavra, escrita em tinta vermelha, que parecia pulsar com vida própria. Ele sabia que aquela palavra era sua única chance. Jonas sentiu o peso da palavra em sua língua antes mesmo de pronunciá-la. Era como se cada letra carregasse o peso de 1000 eras esquecidas. Quando finalmente deixou que ela escapasse de seus lábios, o som ecoou pela caverna como um trovão distorcido. As paredes começaram a tremer, e o chão sob seus pés se iluminou com símbolos que pareciam brotar do próprio núcleo da terra. O cão de 3 cabeças rugiu de fúria, mas também de dor. Seus olhos flamejantes brilharam ainda mais intensamente enquanto ele tentava avançar, mas algo invisível parecia prendê-lo no lugar. Jonas percebeu que aquela palavra era uma chave, um fragmento de poder antigo que podia controlar temporariamente o monstro. Contudo, ele sabia que isso não duraria para sempre. As vozes ao redor agora estavam em silêncio, substituídas por um zumbido constante que parecia vir de dentro de sua própria mente. Ele abriu o livro novamente, buscando respostas. As páginas pareciam mudar sozinhas, revelando novas inscrições que ele não havia notado antes. Ali estava descrito um ritual proibido, uma forma de aprisionar o cão definitivamente, mas exigia um preço terrível. O ritual exigia sangue, mas não qualquer sangue. Jonas precisaria oferecer uma parte de si mesmo, uma parte vital. Ele hesitou, olhando para a criatura furiosa à sua frente. O cão rosnava, suas 3 bocas salivando enquanto lutava contra as correntes invisíveis que o prendiam. Jonas sabia que não tinha muito tempo. Com mãos trêmulas, ele pegou sua adaga e fez o primeiro corte em sua palma. O sangue escorreu sobre os símbolos no chão, e eles começaram a brilhar com uma luz azulada. Jonas recitou as palavras escritas no livro, sentindo sua voz falhar enquanto o ar ao redor ficava mais pesado. O cão urrou de dor, seu corpo convulsionando enquanto as correntes invisíveis se apertavam. Mas então, algo inesperado aconteceu, o ritual começou a sugar energia de Jonas também. Ele percebeu tarde demais que o preço não era apenas seu sangue, mas sua própria alma. A caverna estava agora tomada por uma luz ofuscante, e Jonas sentiu como se sua essência estivesse sendo arrancada aos poucos. Antes que pudesse pensar em recuar, tudo ficou escuro. Quando Jonas acordou, ele estava deitado no chão frio da caverna. O livro antigo havia desaparecido, e os símbolos no chão estavam apagados, como se nunca tivessem existido. Ele se levantou com dificuldade, sentindo uma estranha sensação de vazio dentro de si. Olhou ao redor, esperando ver o cão de 3 cabeças, mas ele não estava ali. No centro da caverna, onde antes havia apenas pedra nua, agora havia uma grande gaiola de ferro envolta em correntes grossas. Dentro dela, o cão jazia imóvel, suas 3 cabeças abaixadas em completa submissão. Jonas sentiu um misto de alívio e horror. Ele havia conseguido aprisionar a criatura, mas algo dentro dele sussurrava que o ritual não havia terminado, que ele apenas havia adiado o inevitável. Ao explorar a caverna mais profundamente, Jonas encontrou o tesouro que tanto procurava. Caixas transbordando de joias reluzentes, armas antigas e artefatos cobertos de runas misteriosas. No entanto, ao tocá-los, ele sentiu uma presença sinistra emanando de cada peça. Era como se o tesouro estivesse amaldiçoado, impregnado com a mesma escuridão que alimentava o cão. Jonas sabia que não podia simplesmente sair dali com o tesouro sem enfrentar consequências. Ele começou a ouvir passos ecoando na caverna, embora estivesse sozinho. Sombras dançavam nas paredes, assumindo formas humanoides que o observavam em silêncio.
Ele sentiu que os espíritos dos antigos pactuantes ainda estavam ali, vigiando e esperando para ver o que ele faria a seguir. Decidido a levar o tesouro consigo, Jonas encheu sua mochila com algumas das joias mais valiosas. Mas enquanto caminhava de volta para a entrada da caverna, o chão começou a tremer novamente. Os grunhidos graves do cão de 3 cabeças retornaram, mais altos e furiosos do que antes. Jonas olhou para trás e viu que a gaiola de ferro estava começando a rachar. A criatura estava se libertando. Jonas correu pela floresta com toda a força que lhe restava, mas o som dos rugidos do cão ecoava atrás dele, cada vez mais próximo. Ele sabia que não conseguiria escapar, a maldição do tesouro o perseguiria até o fim de seus dias. Enquanto corria, ele percebeu que as joias em sua mochila brilhavam com uma luz sinistra, como se estivessem se alimentando de seu medo. Finalmente, ele chegou à clareira onde sua jornada havia começado. A pedra coberta de runas ainda estava lá, mas agora emanava uma energia diferente, uma energia maligna que parecia chamá-lo. Jonas soube que aquela era a sua única chance de se livrar da maldição. Ele jogou as joias no chão e começou a recitar as palavras que havia memorizado do livro. O cão emergiu das árvores, seus olhos flamejantes fixos em Jonas. Ele avançou com fúria, mas no último momento, as joias explodiram em uma luz ofuscante. Jonas foi lançado para trás, e quando abriu os olhos novamente, viu que o cão havia desaparecido. No lugar onde as joias estavam, havia agora um buraco negro no chão, como uma cicatriz na terra. Jonas sabia que havia sobrevivido, mas também sabia que jamais seria o mesmo. Ele sentia o peso do ritual e da maldição gravados em sua alma. Suas mãos tremiam constantemente, e ele via sombras onde não havia nada. Ele havia conquistado o tesouro, mas ao custo de sua paz de espírito. Nos meses seguintes, Jonas tentou vender as joias, mas ninguém as aceitava. Quem quer que as tocasse logo era tomado por visões terríveis e loucura. Ele percebeu que o tesouro não era para ser possuído por mortais, era uma prisão para aqueles que ousavam desafiar os segredos da floresta. Jonas nunca mais voltou à floresta, mas às vezes, nos momentos mais sombrios da noite, ele jurava ouvir o rosnado grave de um cão de 3 cabeças ecoando em seus sonhos. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode